Hello, senhoras e senhores, seja bem-vindo ao canal Pode Tá, um podcast totalmente voltado ao empreendedorismo. E hoje vamos ter um assunto bem interessante com uma convidada. Mas antes eu vou pedir para você compartilhar, curtir, se inscrever no canal. Quanto mais relevância tem, mais pessoas assistem todas essas trajetórias maravilhosas. Bora lá? Let's bora? Então vamos. Hoje eu estou com a minha convidada Mari Kotsev. Check. Foi, tá Kotsev. certo. Seja muito bem-vinda ao Pode Muito Tá. obrigada. E eu vou pedir para você se apresentar, contar um pouco da sua trajetória nessa sua profissão que é... São várias profissões. Essa era a chamada. No momento, eu tô trabalhando como professora de arte mesmo, mas eu tô também com um pezinho ali em dublagem, em narração, etc. Que é, na verdade, o que eu quero fazer. Ai, que legal. Então, E você teve, assim, a sua trajetória, inicialmente, foi pela artes cênicas, foi para professor... Como que começou? Conta um pouco Nossa. dessa... Então, na verdade, eu passei na faculdade para engenharia de computação. Só que daí eu falei, não, beleza, isso aqui não é o que eu quero. Passei para artes visuais. Só que é aquela história, artes visuais, eu precisava de um diploma, não sabia bem o que eu queria, e eu sempre fui uma pessoa muito artística. Eu falei, então vai, vamos. Assim que eu acabei artes visuais, eu tive a oportunidade de estudar numa escola nos Estados Unidos. Legal. E é uma das melhores escolas de 3D do mundo. Falei, tem que ir, né? Com certeza. Daí, eu me formei lá em animação. Uau. E também aprendi muito sobre ilustração, etc. E eu acabei trabalhando com animação lá. Eu trabalhei em jogo, lá em Call of Duty. Sim, a gente já fala desse assunto, mas é isso aí. Bora lá. Só que assim que o jogo foi lançado, bateu pandemia. Então, eu não arranjei outro emprego na área. E eu também estava com um dilema, né? Que eu adoro animação. Acho que é a coisa mais gostosa do mundo de fazer, sabe? Conseguir fazer de um jeito que depois você só aperta play, você vê o negócio simplesmente acontecer, você fala, gente, que coisa legal. É fantástico. Só que, assim, era muito estresse, sabe? Era muito prazo, muito em cima da hora, muita hora extra. Falei, acho que não é isso que eu quero como carreira. Como hobby, até que vai. Sim. E para eu manter a sanidade, né, na pandemia, eu comecei a entrar nesse mundo de dublagem, de narração. E eu falei, é isso que eu... Sabe quando só clica? Eu falo, é isso que eu quero fazer. E uma coisa, né, que a gente falou aqui nos bastidores, tem um pouco, assim, se falam, né? Se com falam. certeza. E você, assim, quais as suas experiências? Como foi essa... Para quem, de repente, quer entrar nesse ramo de animação. Vamos começar no de animação. De O que animação. você indicaria, assim, como iniciar? Eu vou ser sincera, diploma, não sei se vale a pena. Porque Certo. o pessoal está mais interessado em ver o que você consegue produzir. Então, assim, você sabendo os básicos da animação, tem o que a gente chama dos 12 princípios de animação, que são, tipo, regrinhas básicas que você segue e tal. E, assim, você conseguindo fazer uma animação boa, que mostra exatamente que você sabe, que você manja do básico, pelo menos, então aí já, sabe, você já está à frente de muita gente. Boa. Então, eu sei de muito lugar que eles basicamente deixam o seu currículo de lado e olham só seu portfólio, entendeu? Ah, legal. Então, eu acho que, assim, se for para entrar em animação, que realmente pega nos básicos, pega nesses 12 princípios, sabe? Pratica bastante. Praticar, não tem muito jeito, sabe? Estudar bastante, ver mesmo filme, Disney, que seja, sabe? Só realmente analisar, pesquisar, ir atrás, sabe? E essa sua experiência em narração, tem algum, assim, case que você gostaria de falar? Tipo assim, nossa, Tati, eu fiz tal trabalho. Em voz original, talvez, não sei se chega a ser narração, locução, enfim. Eu fiz um trabalho, inclusive, com o meu amigo, que está ali sentado, que a gente fez o prólogo para um álbum do cantor. O Edu Falaschi, não sei, é Falaschi? Falaschi. Então, a gente fez um prólogo pro álbum que lançou do Edu Falaschi, que é do Veracruz. Faz um tempinho já. Mas foi super divertido, né? Eu fiz 2 personagens e ele fez um. Então,
acho que é a coisa que eu mais tenho orgulho hoje. Olha, legal. que legal. Brilhou os olhos. Eu sempre falo isso, gente. Talvez você que tá aí não consiga ver. Mas é muito legal quando eu toco no assunto e brilha o olho. Ah, isso é perfeito. E assim, o que você falou dessa questão que estudou tudo, mas teve algum insight, alguma coisa que você falou assim, não, é isso que eu realmente quero fazer na vida. E hoje você se enxerga e fala assim, ainda bem que eu escolhi isso. Você se vê Então, de outra maneira, em outra profissão? eu gosto muito de dublagem. Eu acho que é a coisa mais divertida do mundo. Assim, a animação é bom, só que conseguir fazer a animação e dublagem pra sua animação, melhor ainda, sabe? É um negócio maravilhoso. É, fica o combo perfeito. Mas é mesmo. É bem gostoso. Eu prefiro ir para a área de audiolivro, ou realmente Ai, locução, narração. legal. Mas eu também me divirto muito fazendo personagem, por exemplo. Então, né? Você teve a questão das artes cênicas e aí você agora tocou um assunto legal, audiolivro. Você já fez alguns, eu vi ali no site. Mais ou menos. Eu gravei uns só para mim, só para praticar realmente. Ah, é só pra você aquilo? Eu ainda Ai, não entrei, gente. ainda não entrei no, assim, na indústria de audiolivro. Eu quero fazer ainda. Então, veremos. Deve, eu escutei, eu achei perfeito. Perfeito. E você tem você falou dessa questão de hobby, né? Tem algum momento que, assim, você pensou em questão de valores, assim, remuneração? É uma profissão bem remunerada? Como que... Essa parte, para quem realmente quer seguir, a gente tem que pensar que a pessoa que vai assistir aqui, ele vai seguir a sua carreira. Se diz em animação, dublagem. Né? No pacote completo. Tá. Ou se você quiser, de repente, esmiuçar cada um. É que é um assunto um pouquinho difícil de se falar. Aham, Porque imagino. aquela história, especialmente aqui no Brasil, não se aprecia tanto a arte, sabe? Não dá tanto valor. Lá nos Estados Unidos, eu morei nos Estados Unidos por quase 10 anos. Ai, E maravilha. lá eu senti muita diferença quando eu voltei pra cá. Porque aqui parece que o pessoal realmente... Sabe quando tá sempre tentando pagar o mais barato que consegue, etc. Aquela história do, mas meu sobrinho faz igual e não cobra nada. Você fala, tá bom, então vai falar pro seu sobrinho, sabe? Sim, exatamente, porque a gente fala, o convidado até falou essa frase, sucatear o artista, né? Exatamente. Então, assim, eu tô conseguindo viver de arte porque eu me dei muito bem. Foi realmente Bom. na sorte. Assim, só deu certo, estava no lugar certo na hora certa, sabe? Bom, Então, assim, claro que tem gente que consegue viver de arte. Não vou falar que não tem. Eu acho que é difícil. Eu acho que até você chegar num ponto que você consegue viver só da sua arte, você precisa de muita sorte. Você precisa estar no lugar Verdade. certo. Você precisa... Tem muitos fatores ali, sabe? Então, eu não posso só falar, fazer arte não paga. Depende de como que se conversa, sabe? Então, assim, é muito, muito complicado falar só sim ou não. Não é preto e branco. E vamos falar dessa sua participação nesse Call of Duty. Como que foi? Me conta, porque essa é a parte que eu fiquei mais curiosa, de verdade. Olha, foi uma delícia, viu? O estúdio que eu trabalhei é Treyarch. É um estúdio que foi comprado pela Activision, que agora é Activision Blizzard. E assim, eu sei que tem muita gente falando mal na internet, ainda mais que tem muita coisa que aconteceu que você fala, ai, Jesus, né? Mas assim, pelo menos no estúdio que eu trabalhei, foi show, foi 10. Assim, de 400 funcionários, 10% era mulher. Só que em nenhum momento eu me senti, assim, diferente de ninguém, sabe? E eles sempre davam mimo pra gente. Então, tipo, algum outro estúdio da Activision lançava um jogo, eles vinham com um monte de coisa pra gente e dava pra gente. Sim. Isso eu achava super legal, adorava, né? O mimo é sempre bem-vindo. Nossa, maravilhoso. E era muito divertido, porque todo mundo lá sabia que era muita pressão, sabe? Imagina. Então, o ambiente em si era muito gostoso. Sem contar que também o ambiente era todo... Tinha um tema, cada lugar tinha um tema, era maravilhoso. Lúdico. Ai, muito que legal. Que era legal. muito legal. Então, assim, mesmo tendo passado muito estresse e tendo trabalhado altas horas da noite, sabe? Assim, acho que foi uma experiência inigualável. Foi um negócio que eu faria de novo
sem pensar duas vezes, sabe? Ai, que legal. E como você teve essa oportunidade? Eu, na verdade, eu não sei. Perfeito. Essa é a dica da Mari, tô brincando. Assim que eu tinha acabado a escola lá dos Estados Unidos, eu comecei a mandar meu currículo para um monte de lugar. E acho que umas 3 vezes seguidas eu mandei para Activision. Só que eu não tinha experiência suficiente para entrar realmente na Activision, né? Sim. No headquarters dele, né? Só que depois, assim, de um mês que eu tinha mandado a última vez o meu currículo, ligaram para mim da Treyarch, falando, ó, a gente tem uma vaga aqui, você quer? Falei, eu quero. Claro! Óbvio, você acha que não? Como não? Então, daí acabou que eu fui e é isso. Foi muito do nada. Eu não sei como eu consegui aquela vaga, de verdade. E você já tinha entregue 3 vezes o 3 currículo. vezes. Eu sempre falo aqui a questão da persistência, da curiosidade e da audácia no bom sentido de procurar aquilo que você quer. Isso realmente. Ajuda e muito, porque às vezes, se você tivesse desistido na primeira, né? De repente não teria tido essa oportunidade, que eu, assim, pelo que eu entendi, foi especial. Eu acho que foi. E você, assim, tem alguma outra coisa que você ainda gostaria de fazer? Você é nova, né? Tem muito ainda para trilhar, mas tem alguma experiência que você fala assim, nossa, Tati, eu gostaria de fazer tal coisa, tal animação ou tal narração de algum... A tristeza da minha vida foi não conseguir trabalhar como animadora em Como Treinar Seu Dragão. Porque, pra mim, é o melhor filme de sempre. Eu amo aquela animação. Então, assim, inclusive, eu era amiga, eu sou amiga, né? De uma pessoa que trabalhava lá na DreamWorks. Tanto ela quanto o marido. Então, quando lançou Como Treinar Seu Dragão 2, eu fui na Premiere. Eu fui lá, teve um evento, eu tinha um monte de coisa, ganhei um monte de pôster. Falei, gente, que coisa legal, né? Só que... acabou que não deu nem pra eu tentar entrar na DreamWorks, né? Porque tinha esse negócio do Call of Duty, daí teve pandemia, daí eu já tava pensando em voltar pro Brasil. Falei, então é isso, né? Na pandemia você estava nos Estados Unidos? Eu tava nos Estados Unidos. Eu voltei 2020, 21, alguma coisa assim, acho que 20. 21, que 20 foi a pandemia. É que lá começou no finzinho de 2019. Então, É, eu lembro como 2019. É verdade, vocês tiveram tempo. Aqui a gente, eu acredito que começou a liberar 20 para 21, alguma coisa assim. É, isso mesmo. Então acho que foi 21 aqui que eu vim pra cá. Isso. E aqui você trabalha diretamente ainda com os Estados Unidos, algum estúdio de lá, ou você trabalha aqui no Brasil? Eu trabalho tudo de casa. É maravilhoso. Fico em casa trabalhando. Mas eu também sou da home. eu... Tirando o podcast, né, gente? Eu trabalho assim, eu dou aula de arte, de ilustração, etc., para americano. Olha então, que legal. Isso me ajudou muito, porque eu ganho em dólar. Graças a Deus. Amém. E eu também, por eu saber inglês, eu consigo trabalho de fora também. Então, só uma dublagenzinha aqui, não sei o quê, acaba juntando, né? Então, tem alguns jogos que eu fiz pra China, porque eu sabia falar inglês. Olha! Sabe? Então, é bem legal. E eles te procuraram? Eles me procuraram. Caramba! Não, gente, eu falo que o inglês, ele salva vidas real. Eu odiava inglês. E pra aula de inglês, nossa senhora, era... Eu odiava. Torturante. Nossa senhora, só que minha mãe me obrigava, né? Daí hoje eu falo, graças a Deus, muito obrigada, faça de novo. Uma dica, gente, apesar de eu, né, ter feito espanhol, uma dica que eu sempre deixo é inglês, porque inglês abre muitas portas. Muito. E hoje eu acho que, assim, é o necessário, o básico, né? Tipo, às vezes a gente fala, não, depois eu faço. Não perde esse time de... Principalmente quando tá num tipo de carreira que nem a sua. Exatamente. Que aí o mundo, ele expande, assim, de uma forma absurda. Expande. Porque é aquela história, eu podia ficar dando aula por aqui, eu podia ficar fazendo dublagem só por aqui, mas saber inglês, eu consigo fazer jogo na China. Assim, é um negócio fora de série, é muito legal. Saber que eu não estou limitada ao Brasil, sabe? Sim, exatamente. Então, é muito legal saber que eu posso, quando eu quiser, eu posso procurar fazer um trabalho fora do país, porque eu consigo falar inglês, sabe? Perfeito. E essa experiência de aula, como que
funciona, assim, essa parte de aula de animação? Eu não gosto muito, não. Mas é aquela história, eu preciso ganhar dinheiro, né? Preciso pagar a ração prêmio pro meu cachorro, então... Perfeito, amei. Não, e eu brinco que, assim, a gente tem como experiência como ponte, né? Às vezes a gente está numa ponte para ir até o destino e aí aproveita aquela jornada. A gente não entra ali. Pode ser que às vezes aconteça, que bom, tomara. Mas, no geral, a gente precisa de um tempo, de uma ponte para chegar no destino. E eu acho legal que, mesmo tendo saído né, da indústria de animação, eu ainda estou dando aula para umas pessoas que estão trabalhando na área de animação ou de jogos. Então, eu tive um aluno da Riot Games, que é também, né, Activision, Riot, etc. Tive uma aluna que era escritora para Disney. Então, assim, não sei como que tá voltando esse círculo aí, mas, sabe, é bem legal ver que meio que é tudo entrelaçado, interligado, sabe? Boa, e é o que eu falei, se conversam, né? Se conversam, e de uma forma, você falou a questão de se juntar, então, melhor ainda, porque aí você junta ali os amores numa... E me conta uma trajetória, assim, um momento na sua trajetória especial, que você fala assim, nossa, isso eu vou levar na vida, na parte profissional, coisa... Pior que são tantos momentos que não tem nem como escolher um. Pode falar alguns, então. Tá, uma coisa que eu conto pra todo mundo que eu acho engraçado pra caramba. Quando eu tava fazendo animação, eu acabei trabalhando para 4 departamentos diferentes. Quando eu comecei a trabalhar para o departamento de NPC, essas coisas, tinha um tigre que a gente tinha que animar, um tigre zumbi. Só que ninguém conseguia acertar a animação daquele tigre zumbi. Um supervisor meu, tipo, cara, lá em cima, ele simplesmente olhou para a animação, ele ficou de 4 no chão, na frente de todo mundo, começou a imitar um tigre, ele levantou, é isso, tem que fazer isso. Ele fez lá, consertou a animação rapidinho, falou, gente, a gente só ficou, caiu na risada, né, porque... Sim. É um negócio que a gente faz muito na animação, né, que a gente sempre tem que usar referência. Mas ver isso vindo de um cara, um supervisor, você fala... Não era uma atitude esperada, vamos colocar assim. Mas adiantou. Adiantou. Muito. Adiantou. E você, assim, como mulher, você entende que tem uma dificuldade nessa área ou hoje não? Assim, eu acho que também depende muito do ambiente. Então, certo. O ambiente que eu tava lá na Treyarch era muito bom. Então, eles eram inclusivos de todo jeito. Então, ser mulher não me fazia diferente de jeito nenhum. Eu ainda brincava com os outros caras, eu brincava com todo mundo. Tinha muita gente trans, a maioria de lá era LGBT. Então, assim, era um ambiente muito solto, muito saudável. Divertido. Extremamente. Ai, que legal. Extremamente. Isso é importante a gente tocar nesse assunto, porque às vezes muitas pessoas me perguntam, tipo assim, Tati, pergunta sobre a dificuldade das mulheres quando você entrevistar, porque infelizmente tem, né? Então eu falei, cara, quando for uma convidada mulher, eu vou perguntar, porque fica essa curiosidade, né? Assim, o que eu sentia era, na verdade, o pessoal de fora. Porque, por exemplo, quando eu trabalhei no jogo, a gente recebeu camiseta, né, escrito time de desenvolvimento e tal. E quando eu usava aquele casaco para fora, o pessoal olhava para mim e falava, seu marido trabalhou em Call of Duty? Eu falava, não foi meu marido. Nossa... Daí começa aquele negócio, mas você gosta de jogo? Exato. Ai, que é a mesma coisa uma mulher no futebol, uma mulher, sei lá, hoje não mais tanto, mas assim, há anos atrás tinha essa, nossa, você trabalha com futebol? Porque era uma coisa muito... masculina, vamos dizer assim. Exato. E eu gostaria que você falasse alguma coisa no sentido de, tipo, você falou aí que eu peguei o gancho de tempo. Horas a fio. Eu gosto muito de falar essa questão porque a gente, às vezes, quer uma profissão, quer seguir uma carreira e a gente tem que falar dos perrengues, vamos falar assim, né? Perrengue bom, porque quando você está fazendo alguma coisa que você ama, aquelas horas, mesmo sendo cansativas, elas, no final, te... Fala um pouco dessa questão de time, quanto tempo, geralmente, você demora para fazer uma animação, como que funciona esse processo?
Então, também depende muito da animação. Tá. Tem vários tipos diferentes de animação, dependendo do que a gente fala de FPS, né? Que é a quantidade de desenhos que você coloca em 1 segundo de animação. Então, o comum é a gente falar 24 FPS, que é frames per second. Então, cada segundo tem 24 desenhos. Então, é muito desenho. Gente, como que é? Repete. Então, você tem um número que fala quantos desenhos tem em 1 segundo de animação. Então, é muito comum, é extremamente comum pegar alguma coisa que é 24 frames per second. Então, 24 desenhos por segundo. Gente, que perfeito. Então, lá na Treyarch, eu lembro que a gente fazia, inclusive, alguns que era 30. Então, só que assim, quando você está praticando, por exemplo, você pode ir para 8, você pode ir para 12. Então, depende muito da animação também. Ah, tá, entendi. Mas não, da questão da rotina, o tempo, assim, de trabalho. Você tem... naquele trabalho, você geralmente... Agora você explicou essa questão dos desenhos por segundo. Quanto tempo você leva? Ou tem um prazo, tipo, olha, Mari, eu preciso disso. Existe uma regra de prazo? É livre? Como que... Para quem quer trabalhar justo com isso, porque a gente tem que falar dessa parte de execução, né? Lá era um pouquinho mais tranquilo, que assim... a gente tinha meio que um horário estipulado para entrar e para sair, por exemplo. Mas então, se eu chegasse... se o meu horário é às 9, eu chegasse às 10, tudo bem. Contanto que eu fizesse 8 horas por dia, tava tranquilo. Eu tinha uma amiga que chegava às 4 horas da manhã e ela saía 3 horas da tarde. Falava, gente, eu não aguento fazer isso. Só que é aquela história. Você pode fazer o que você quiser. Contanto que você faça o seu trabalho do dia, tá perfeito. Ótimo. Então, assim, lá eles falavam, eu preciso dessas 3 animações pro fim de semana. Acabou. Se você quer fazer os 3, um atrás do outro, faz. Se você quiser fazer tirar um dia de folga, mais ou menos não, né? Mas assim, um descanso. Ou fazer outra coisa enquanto isso, contanto que você esteja trabalhando e acrescentando, né, pro projeto, manda bala. Só que aquela história também, tinha os que a gente chama de crunch time, que era exatamente algumas semanas antes de uma atualização, ou antes mesmo do jogo lançar, que era quando faltava muita coisa e eles tinham que atualizar tudo. Consertar então, daí falava, ali. a gente precisa disso para daqui 2 horas. Oh, my God. Era bem isso. Gente, 2 horas, como assim? Já fiquei nervosa. Ai. Era difícil. Então, mas a equipe era grande? Ou cada um trabalha, não... Tipo assim, você está com a animação X, então você tem que finalizar, você tem que consertar, você tem que atualizar. Geralmente eles dividiam as animações, graças a Deus. Porque, nossa Senhora. Até porque, de repente, pode ter uma sei lá, uma divergência, tipo... A Mari começou assim, aí a outra pessoa vai e muda tudo. É que lá também a gente tinha uma base que a gente chama de motion capture, ou mocap, que é, sabe, você já deve ter visto vídeo de ator que usa aquelas roupa coladinha com umas bolinhas. Que o pessoal... Sim. A gente usava muito disso. Então, o estúdio, eles gravavam, né, eles pegavam essa data e mandavam pra gente, e tinha muita coisa que a gente usava de lá. Só que muitas vezes a data era tão ruim que a gente tinha que fazer do zero. Ai, gente, perdão, assim. Então aí meio que não me ajuda nada, a te ajudar, então atrapalhou. E o bom de ter a máxima noção é de que, assim, mesmo que venha uma contravenção ali, alguma coisa que saiu do roteiro, você tenha a agilidade de... Só que realmente era esse negócio que você falou, de cada um pegava uma animação para exatamente ninguém se atrapalhar. Porque até não só de ideia, por exemplo, eu quero que a pessoa faça isso com a arma, sabe? Vira desse lado, ou faça tal movimento. Não só de ideia, mas também de estilo. Então, eu posso querer colocar um movimento lá que a outra pessoa não gosta. Então, daí fica meio distoante, dependendo do que for. Você pode, então, criar alguma coisa em cima daquilo que te passaram? Isso. Ai, que legal. Então, não fica uma coisa engessada ali, tipo... Mari, é só isso e me entrega isso, e se mudar, não quero. Tem algumas que precisavam ser trancadas, que precisava ser daquele jeito, ponto final. Sim. Porque tinha um padrão que a gente tinha que seguir. Inclusive, padrão de nome. Para ninguém se perder, porque era tanto arquivo. Nossa Senhora, era tanto arquivo. É um servidor maravilhoso.
Eu imagino. Não, que eu trabalho com isso, eu já tô pensando de outra forma. Então, Tem que ser. E você... Então, hoje, você vê... Se você fez pós, você vê que hoje já muda alguma coisa? muda. Muito, né? Muda muito. Porque muitas vezes na animação a gente tinha que gravar nossa própria referência. Então, saber atuar faz muita diferença. Muita, muita diferença. Eu imagino. Eu É. sempre falo isso para convidados que... De áreas diferentes, assim, sei lá, médicos, que nem precisaria, entre aspas, que teve a experiência com artes cênicas e o dia a dia do trabalho mudou. Mas o seu é necessário. Eu imagino que seja uma coisa lúdica ali mesmo, né? Da criação. É. E você... Mas você tem intenção, você dá aula de animação, que a gente vai voltar nisso depois, né? Que Isso. você falou. Mas, assim, você tem intenção de utilizar artes cênicas como profissão mesmo, atriz, tal, atuar? Ou você fez mais para essa área sua de trabalho, narração, animação? Então, eu tô querendo mudar completamente de carreira para dublagem. Ficar só na dublagem e que no legal. audiolivro. Porque para mim, audiolivro é a coisa mais legal que tem. Coisa mais divertida. Eu sempre gostei de ler, desde que eu era criança. Tivemos um convidado aqui. Vamos fazer os contatos. Por favor, muito obrigada. E eu tô querendo transicionar 100%. Porque uma coisa que eu achei interessante é que nos Estados Unidos, eu comecei, na verdade, a fazer meio que uma dublagem lá nos Estados Unidos. Legal. Eu comecei a trabalhar com isso lá. Só que lá, você compra um microfone meio decente, você faz um closetzinho, uma área para você, e acabou. Você faz e você grava. E você consegue trabalhar com isso. Mas aqui no Brasil, não. Aqui você precisa ser ator. Então, por isso que eu, inclusive, tive que dar uma pausa exatamente por causa disso. Porque precisava tirar o DRT para entrar na dublagem, etc. Sim. Então, assim, tem algumas áreas da dublagem que não precisa do DRT. Audiolivro, acho que também é uma delas, graças a Deus. Mas eu queria acabar logo, já pegar esse negócio para... É aquele sentimento de conclusão. Você Exatamente. já concluiu o curso, mas a questão do documento na mão dá aquela sensação de tipo, uau, eu sou uma pessoa agora com DRT. É bem isso. Não é? É só essa sensação, porque a gente já fez tudo que tinha que fazer. E você fez quanto tempo de artes cênicas? Fiz 2 anos. Então, assim, é um tempo, né? Uma dedicação. Quantas horas por dia? Então, foi um curso técnico, na verdade. Então, acho que eram umas 3 ou 4 horas por semana, só que daí, a cada 1 ou 2 domingos do mês, tinha o dia inteiro. Uma coisa assim. Ai. Daí, a gente também teve que entregar horas complementares. Que a gente Boa. ia assistir filme, ou ia assistir peça, etc. E fazia um relatório em cima disso. Você atuou durante esse curso ou teve alguma Atuei, peça? é. E qual foi a sensação da experiência ali? Eu não sou de palco, não. Jura? Eu, assim, nunca gostei de estar no palco. Inclusive, eu entrei no curso e falei pro diretor, eu quero dublagem, ponto final. Eu fiz o que precisou, obviamente, né? Sim, faz parte, exato, faz parte. tá certo. Só que é aquela história, se pedirem pra eu ir voltar pro palco, eu falo, não, porque não é a minha área. Não, assim, Não é o foi encantamento. divertido. Foi divertido enquanto durou, mas não é o que eu quero fazer. Sim. Aí nós temos, é o que você disse, né? Você já falou, quero ir pra dublagem. Então, tipo, o diretor ali, o professor, ele já te molda para o que você quer e fica muito mais fácil. Eu acredito, assim, que todos os alunos ali falando o específico do que quer, fica mais fácil do professor, do diretor, tipo assim, poxa, essa dedicação aqui com a Mari, eu vou fazer assim, 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 porque ela vai seguir melhor. Já é um sonho, uma carreira que ela quer ter. Para que eu vou falar? Não, volta lá, você vai pro palco. E esse feeling que os professores e diretores têm, talvez até ele possa ter percebido já, que você era mais, vamos colocar assim, atrás dos bastidores, né? Atrás das câmeras. Que é a dublagem. Que não aparece, o audiolivro que você quer, que é a voz, mas precisa muito da encenação. Precisa. Muito. Precisa mesmo. O povo fala que, não, é só ler livro, mas não é só ler livro. Não. Porque livro tem personagem. Exatamente. Você gosta de ler? Adoro ler. Ai, que bom. Eu tenho biblioteca em casa. E tudo começou com meu avô, né? Porque meu avô, ele tinha uma biblioteca de quase 10 mil livros. Então, eu ficava lá. Eu ia pra casa deles e eu ficava lendo. 10 mil livros. 10 mil livros. Meu. É muito livro. Ai, gente. E essa biblioteca existe ainda?
Meu avô, infelizmente, já foi dessa pra melhor. Mas ele morava numa cidadezinha muito pequenininha. Aham. Só que ele deu aula pra todo mundo lá. Então, ele era muito bem reconhecido lá. Inclusive, ele trouxe faculdade pra lá. Olha que interessante. Então, fizeram, inclusive, uma escola com o nome dele. E a gente doou a maioria dos livros para a escola. Ah, é pra biblioteca da perfeito. escola. Eu rapei alguns, né? Também, né? É por isso que eu perguntei. Faz parte. É do vô, é da neta. Exatamente. Tá tudo em casa, tá tudo na família. Agora, uma pergunta que não quer calar. Conta a sua experiência na banda Angra. Então, exatamente foi esse prólogo que eu fiz com meu amigo. Aham. E a gente, na verdade, ele que chegou pra mim e falou, ó, a gente tá precisando de uma pessoa que fala inglês, uma mulher que fala inglês, pra fazer o prólogo, gravar o prólogo. Eu vou gravar também um personagem. Você topa? Falei, eu topo. Você acha que eu vou falar não? Jamais. 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 Então, foi bem divertido, foi bem gostoso. Inclusive, ele me ajudou também com um dos personagens, que eu fiz 2 personagens diferentes. E um deles, eu não tava pegando o jeito muito bem no começo. Daí, ele entrou comigo no Discord e ficou me ajudando, me direcionando, sabe? Me dirigindo. Falei, então, é isso. Consegui fazer, consegui gravar, mandei pra ele, ele mandou tudo pro... Que foi o que você falou no início, mas assim, dessa coisa, que você estava ali se apresentando, mas essa coisa da experiência mesmo, né? Eu penso que a gente, quando entra uma questão de convites, né? A gente fica com aquela coisa de, tipo, tem uma responsabilidade, principalmente se é alguém conhecido, mas depois a gente tá ali no negócio fazendo uma coisa que a gente sabe fazer, a experiência fica mais fácil. Você tem alguma dica de local em São Paulo para estudar narração, dublagem? Você, assim, indicaria não só propriamente o nome da instituição, mas algum tipo de curso, alguma coisa para quem quer trabalhar nessa área? Então, é que na verdade eu sou de São José dos Campos. Aham. E lá eu sei que não tem muito lugar para essas coisas. Aqui em São Paulo tem muito mais recursos. Opção. Tanto aqui quanto no Rio. Eu acho legal. que são muitos nomes para eu só falar alguns, Aham. mas tem muita instituição boa, sabe? Então eu não posso só falar, tipo, tal lugar é bom, tal lugar é ruim. Não, acho que depende da pessoa também, da pessoa. Sim. Sabe? Depende do que você quer fazer, depende do seu estilo não sei, O tempo também o tempo de cursos tempo é de parecido curso. com o teatro de dublagem, narração? 2 anos, 1 ano? Qual que é o tempo? Aí eu não sei dizer. Eu Não. não cheguei a fazer ainda nenhum presencial, pelo menos. Ah, você fez todos online? Porque a gente estava saindo da pandemia, né? Ai. Daí não consegui fazer ainda Mas presencial. eu acredito que deva ser mais ou menos no mesmo tempo. Eu acho que sim. Eu cheguei a fazer um que durou acho que 6 meses, Certo. que foi até que divertido. Foi bem divertido, só que foi tudo online também, né? Então tinha aquele negócio de tá atrasado aqui, não tá certo. Nossa, cortou, a internet caiu. Ai, era um Nossa, inferno. eu imagino. E ainda mais vocês que precisam ter a questão da voz, da respiração. Porque, tipo, errou é mais tempo forçando. Você faz aquecimento Faço. Tem que fazer, né? diariamente. Assim, vai gravar. Era pra ser. Assim, pelo menos antes de gravar essa parte eu faço. a gente pula. Brincadeira. Não, assim, mas eu tento fazer. Eu não vou falar todo dia, porque eu esqueço. Mas eu tento fazer quando eu lembro. Mesmo que seja 5 minutos no dia, sabe? Isso, porque esses isso é 5 minutos já fazem toda a diferença do mundo. Então, pra mim, se eu lembrar, mesmo que seja, tipo, uma vez de manhã, uma vez de noite, tá ótimo, sabe? Porque, inclusive, a respiração. Você precisa aprender a respirar do jeito certo, né? Pra você conseguir ter mais fôlego, etc. Então, se você bobear e você parar de praticar essas coisas, fazer aquecimento, então, de repente, você vai ver que você não tem mais fôlego, você não sabe por quê. E uma coisa pra vocês, questão de dublagem, narração, ela... Como você muda o seu timbre de voz e, às vezes, dependendo do papel ali do personagem, você tem uma voz mais pro agudo. Se você, de repente, precisa fazer o grave,
você vai forçar muito mais. Então, tem que ter esse cuidado. A gente já teve convidados dubladores e eles falam muito sobre isso. E é verdade, porque a gente tem que ter esse cuidado com a voz. Todo mundo, na verdade, não só quem faz. Mas, como depende da profissão, aí tem aquela, como se fala, obrigaçãozinha um pouquinho maior. Eu estava mais curiosa nessa questão da animação, porque, gente... E eu fiquei chocada com essa questão de quantidade no tempo de desenhos. É muita coisa. E em questão de prazo também. E eu acredito que, assim, seja uma profissão não tão fácil. Nem um pouco. Nem um pouco. Ainda mais agora que a gente está com esse negócio de inteligência artificial, etc. Ah, legal. Toca um pouquinho nesse assunto. Ixi. Bom, para mim, inteligência artificial é, na verdade, nada mais que uma ferramenta. Sim. Assim, o problema tá com quem usa essa ferramenta e para quê? Para quê? Porque a inteligência artificial a gente pode usar para automatizar muita coisa chata que a gente tem que fazer na marra por enquanto, sabe? Que é muito repetitivo, que é sempre a mesma coisa. Então, assim, nesse quesito, é um negócio legal. Só que, ao mesmo tempo, tem gente que está usando para, por exemplo, criar arte para colocar em camiseta, vamos dizer assim. Uhum. Então, uma coisa que eu fazia para ganhar um dinheirinho no fim do mês era criar umas artes, colocar nesses sites que fazem em camiseta. Uhum. E eu recebia só uma comissãozinha de quando o pessoal comprava camiseta. Só que hoje em dia, você entra lá nesses sites e a maioria é coisa de IA. Então, Verdade. assim, especialmente na área de ilustração, tá machucando muito os artistas. Então, é difícil. Ainda mais porque a ferramenta em si, ela não tem nenhuma legislação, não tem lei. Não tem regulamentação, exatamente. Então, acho que um dos maiores problemas também está sendo que a IA não cria nada do zero. Ela pega um monte de coisa que já foi criada. Sim. Que a gente já criou. Alimentou ali a base. Daí ela pega isso, junta tudo e joga um negócio na sua cara que é uma mistura, é um Frankenstein. Exato. Então, assim, não tem muita coisa que é original por enquanto. Eu acho que é uma questão de tempo. Sim. Só que, ao mesmo tempo, também é aquela história. O pessoal tá tão fascinado com essa inteligência artificial que eles estão abusando demais. E tá machucando todo mundo nessa área, nessa indústria, sabe? Não tinha pensado nisso, nessa questão de animação, de ilustração. Acho que animação e dublagem até. Eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para conseguir realmente machucar. Já tá machucando, mas... Sim. Porque, assim, na animação, pelo menos, a gente tem a liberdade criativa que a gente tem, né? Então, se eu quiser fazer, sei lá, um bebezinho, ele vai pegar uma xícara. Eu posso muito bem fazer, ele dar uma cambalhota no ar, catar uma xícara e jogar longe. Porque sim. Aí, não, você fala pra ele, é um bebê pegando uma xícara. Ele vai lá, faz o bebê pegando uma xícara. Acabou. E na dublagem também é uma leitura de robô. Então, por enquanto, não tem essas inflexões, não tem a emoção. Atuação, emoção, Então... Voz robotizada, né? Por mais que fique tentando aproximar da nossa voz, não tem essa respiração. Eu já conversei com alguns convidados, é bem essa... Eu acho que é a questão da emoção mesmo. E... É o que eu falei, eu acho que é uma questão de tempo até realmente começar a machucar. Eu acho que, graças a Deus, agora que estão começando a ver esse negócio de dublagem viva, né? Que eles falam para não adotar IA em dublagem. Não sei, é um dilema. É um dilema. Eu acho que também complicado. é um caminho muito novo para diversas áreas, que todo mundo meio que está ainda... usando a ferramenta, mas também tendo aquela situação de tipo, pera, e se isso aqui me prejudicar? Então, a gente está nesse envolto, assim, né? Exatamente. Mas, bom, eu acredito que o que você falou na questão da animação, eu consegui imaginar você falando o bebê pegar a caneca e não dando... a gente vai além no pensamento, e é bem isso. Até porque, para a IA fazer isso, teria que alimentar... ela com essa informação, e aí o bebê pode ser não ser o bebê que você queria, e aí o negócio... Exatamente.
Não, e é assim, uma coisa que a gente procura sempre falar. Se você se especializa, se você se aprofunda ali na sua profissão e você tem um nome de destaque, eu não digo de fama, né? Não tem nada a ver com fama. É de destaque de real profissional, você consegue, em algum momento, você vai ser aquele especialista que, assim, vai ter você fazendo a IA. Né? Você vai agregar a IA para a sua profissão, para o seu aprendizado, e aí você vai ficar melhor ainda. Exatamente. Né? Se você usar ela como aliada, né? Porque só ela, eu não vejo gente nessa questão em qualquer profissão, não existe só ela, a gente tem que alimentá-la. Então, se alguém não alimentar... o problema está sendo exatamente quem usa. Porque tem um monte de empresa que está usando para cortar gasto. Custo, perfeito. Então, estão querendo tirar um monte de gente para colocar IA, só que tá dando errado. Então, é o que eu falei, é uma ferramenta. Saber utilizá-la. Exato. É isso. Bom, gente, eu fiquei encantada com essa. Eu vou pedir para deixar algumas animações. Você consegue... Daquele que dá no seu... vamos deixar para o pessoal ver. Gente, eu acho que... Assim, eu fiquei curiosa, eu fui lá olhar, óbvio, porque eu sou curiosa. E eu achei perfeito, gente. Agora, aí você falando essa questão do tempo, eu fiquei pensando, gente, quantas horas demorou para fazer aquilo? É muito tempo. É muito tempo. Agora Agora não, né? Já faz um tempo que tem. Mas com animação no computador, fica um pouquinho mais fácil. Sim. Porque você não precisa desenhar na mão os 24 desenhos. Então, você faz a ação, você modela o bonequinho, né? Do jeito que você quer. E ele meio que consegue fazer o bonequinho fazer isso por você. Sim. Você só consegue meio que direcionar o programa. Então, é um pouquinho mais... Eu não vou falar mais fácil nesse quesito. Mas, menos tempo. É menos tempo, exatamente. É menos complicado. Menos tempo. Porque a animação feita na mão mesmo, no punho, é muito papel. Gente, muito papel, muito tempo. E aí tem aquela coisa da criação, tipo que nem o livro. Escrevi não é isso. Tchá, e a massa, bem cena de filme, assim. Tá. Pior que é, viu? E você tem essa questão também de dia, criação, sei lá, algum processo, ritual, sei lá, não sei qual o nome que eu usaria, para antes de começar ali a sua jornada ali diária? Tem alguma coisa, sei lá, respiração, não sei, alguma coisa. Porque você tem que ter uma concentração muito full time ali. Então, eu tenho um pequeno probleminha que se chama TDAH. E eu tenho, assim, um TDAH pauleira. Então, para mim, rotina, coisa diária, não funciona. Eu tentei, muitas vezes, só que não deu certo. Então, em vez de me forçar a fazer tal coisa, sempre que eu vou fazer tal coisa... Foi pelo caminho contrário. Mais ou menos, Eu falo, lembrei de fazer isso. É o lugar mais aleatório, assim, não é horário para aquilo, mas eu vou fazer porque lembrei, sabe? Sim. Então, assim, se eu estiver no banho, eu lembrar de fazer aquecimento vocal, eu faço aquecimento vocal. Perfeito. É melhor do que nada. Eu prefiro e outra, fazer tá em pé, já tá ali com vapor. Exatamente. Então... Não é? Já tá com vapor, é verdade. Então, assim, eu fui adaptando nos conformes ali, né? Foi adaptando a sua questão pro seu dia a dia, que é o perfeito, que é o que você consegue entregar. E a gente tem que muito mudar, isso é muito legal você ter falado, porque, assim, às vezes a gente fica naquela... Eu vou fazer assim, porque a sociedade faz assim... Só que para algumas pessoas da sociedade funciona e para a gente não. Exatamente. E aí você começa a fazer a questão do impostor. E aí entra numa outra situação que como se fala, bagunça todo o ambiente. E uma coisa que, de repente, para você, se você fosse ao contrário... Né? Uma coisa que me deixava muito, muito mal. Era a questão de artista geralmente falar que tem que desenhar um pouquinho todo dia. Eu não consigo desenhar um pouquinho todo dia. Assim, eu desenho quando dá na telha. Mas eu ficava muito mal de não conseguir desenhar todo dia. Daí eu fui diagnosticada, falei, por isso que eu não consigo fazer todo dia. Exato, e aí entra na cobrança de uma coisa que uma pessoa
que se você falasse não pode todo dia, aquela pessoa ia sofrer. Exatamente. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa de, tipo, o que serve para o outro não serve para você. Então, veja a sua forma de trabalhar, de aquecer a voz, de começar a execução do seu dia. Isso tem que ter, como se fala, uma pequena liberdade. A não ser que você esteja dentro de uma indústria que ali fale. Aí é diferente. Aqui é assim, acontece assado e todos vão fazer igual. Mas aí é um pouquinho diferente também. Aí mas já é uma outra. Você, agora aí já é uma outra mecânica da vida, né? Com certeza. Uma coisa que eu também achei interessante, que você disse da questão de, além do tempo, a facilidade para você ali, pelo jeito, mesmo no perrengue, vai assim. Então, eu já não vou perguntar da questão de trajetória, eu perguntei de momento especial, mas teve algum tipo assim que você fala, nossa, isso eu não consegui entregar, não tive tempo, eu não tive, sei lá, algum empecilho, que é o perrengue, que a gente tem que falar do perrengue também, porque falar das coisas boas ilude, né? Para mim, eu acho que o que mais atrapalhou na época, especialmente quando eu estava na Treyarch e na escola que eu fui lá, que se chama Gnomon, foi exatamente o fato de eu ter TDAH sem saber. Eu não tinha diagnóstico ainda. Então, eu me achava preguiçosa, eu não conseguia fazer as coisas, eu achava que era porque eu era uma droga, sabe? Então, inclusive, por muito tempo eu tratei ansiedade e depressão, e depois eu descobri que era sintoma do TDAH. Então, assim, essas duas coisas, mais essa autoestima muito baixa que eu tinha, me ferrava muito. Depois que eu saí da Treyarch, depois que o jogo lançou, eles, na verdade, me chamaram de volta por uns 3 meses para ajudar um dos diretores do estúdio, que ele precisava meio que um assistente. E tinha coisa que ele pedia para mim, só que, assim, ele pedia muitas coisas e eu não dava conta. Então, eu não conseguia me organizar por causa do TDAH. Daí, ele ficava, tipo, me cobrando. E, assim, eu sei que, tudo bem, eu acho que hoje seria eu teria lidado com isso de jeito diferente. Sim. Mas, olhando na época, que eu era mais inexperiente, sabe? Eu não sabia o que fazer. Exato. Então, assim, eu acho que para mim foi mais o TDAH mesmo. Muita coisa eu olho para trás agora, falo, gente, ia ter sido tão diferente. Sim. Eu ia ter feito tanta coisa diferente, ia ter sido, não sei nem onde eu estaria hoje, sabe? Ai, é tristeza. Não, e a questão da trajetória da vida é justamente essa, porque se você tivesse lá atrás, né, muitas pessoas em algum momento da carreira deve ter passado por esse mesmo tipo de situação. E aí, olhando para trás, consegue... E aí, o que eu acho interessante disso, eu, no caso, psicóloga, por isso que eu estou tocando nesse assunto. O que eu acho interessante é que hoje a gente consegue visualizar o que foi lá atrás e consertar para frente. E com isso, aprimorar. Por isso que eu falei para você do ir ao contrário. É muito melhor, né, a gente ter essa consciência de que eu vou fazer da minha forma e vou entregar, talvez no prazo, ou estouradinho um pouquinho ali, mas vou entregar perfeito. E a gente tem que falar muito, principalmente nessa geração, que sofre muito TDAH. Faz parte, é rotina. Existem pessoas que falam que tem? Existem. Mas a gente sabe... Infelizmente. A gente sabe, assim, talvez um especialista ali de alguma área técnica, um TI, tal, não vai identificar se tem ou não. E talvez por isso essa pessoa que era o seu encarregado, ele não sabe o que estava acontecendo, e aí você meio que se martirizou, e aí, gente, a gente entra num caos. Mas é mesmo. Né? A gente entra num caos, principalmente que é uma função que requer muito tempo, muita atenção, e ali são Gente, eu tô encantada. Eu tô querendo passar esse vídeo. Queria fazer o dedinho de tipo, vai passar agora, gente. Não, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E você acabou deixando uma dica muito boa, né? De olhar, de repente, nossa, eu era assim na escola ou era assim... Que eu digo assim para o jovem que está iniciando, que quer seguir essa carreira. De repente, ele lá na escola e fala, poxa... Tem que sempre estar melhorando de algum jeito. A Mari me deu esse start, vou de repente passar com psicólogo, vou passar com especialista. Eu acho engraçado que
como eu tô lidando com muita gente, cara a cara, eu, de vez em quando, eu consigo identificar algumas coisas do TDAH. E eu, obviamente, não vou diagnosticar ninguém. Não, sim. Mas sabe quando meio que fala, tem você já cria uma aí. referência ali, sim. Exatamente. Daí teve um aluno que eu falei pra ele, eu acho que você devia procurar um psicólogo, psiquiatra, alguma coisa, batata. Falei, nossa, sabe, dá pra identificar de vez em quando. Se bem que é muita coisa que, né, pode ser outra coisa, tal, mas você vê que não é o padrão, vamos dizer assim. Sim, eu ia falar o comum, exatamente. E aí, olha que legal, você como professora ali, identificar isso para o aluno, você, sendo isso, você já ajudou ele aí uns 3, 4 anos de carreira que ele vai falar, poxa, Mari, me ajudou, vou seguir minha carreira fazendo da minha forma, do meu time. Então, assim, olha a importância que você teve ali. Né? É válido. É bem legal. Eu tive outros convidados que falam sobre isso, da gente olhar de uma outra forma para quem trabalha com a gente, ou estuda, ou, sei lá, ser nosso aluno, de que a gente consiga observar além da função, né? Porque você acaba ajudando. Bom, agora eu vou te agradecer. Eu queria conversar mais, mas a gente tem um time. Eu vou te agradecer de verdade. E assim, a gente vai deixar a animação, depois a gente vai combinar qual. Tá bom. Eu vi algumas lá. Eu te mando umas bonitinhas. Ai, gente, vocês vão adorar. Daí a gente vai deixar o seu site, óbvio, e aquela voz perfeita que eu falei, ai, muito obrigada. Eu falei, como assim você não trabalha com isso ainda? Não tá, alguma coisa tá errada. Mas quero trabalhar. Eu tô com o dedinho ali. Eu só tô esperando o DRT. Acabou. E agora... Não, e aí, às vezes, de repente, também na transição, quanto vai sair... Porque já tá para sair. Então, você pode começar, de repente, só executar a função quando tiver, mas, assim, você já pode ir fazendo os processos. Olha, eu já arrumando um emprego para ela, gente. Na verdade, eu já tenho um estúdio em casa. Eu montei um estúdio em casa. Quando eu comecei lá, né? Quando eu comecei a mexer com isso na pandemia. E eu trouxe todo o meu equipamento para cá. Lógico, então, tá certíssima. lá em casa eu tenho um estúdio. É só realmente... Ai, que delícia. Ai, é maravilhoso. Eu imagino. Bom, eu quero te agradecer. Eu sei que você veio de longe. Um pouquinho. Né? Não é tão longe assim, isso não é. É, longinho. É que agora em São Paulo, minha filha, qualquer lugar é longe, né? Tudo 10 minutos vira 1 hora. É que a gente fala que em São José é 1 hora de tudo. Então, é 1 hora das montanhas, 1 hora de São Paulo, é 1 hora da praia, 1 hora de Paris. Então, assim, 1 hora de tudo. Amei 1 hora de Paris. Bom, eu quero te agradecer, de verdade. Parabéns pela sua carreira. Assim, eu achei fantástica. Não conhecia ninguém que Sério? Juro. De questão de animação, não conheço ninguém. Por isso que eu fiquei encantada, que eu falei assim, gente, como assim? Então pronto, conheceu. Prazer, muito obrigada mais uma vez, seja muito bem-vinda. Muito e a gente vai falar nos bastidores da animação que a gente vai deixar aqui para você que quer trabalhar com isso. E aí, dublagem também, narração, audiolivro, vasta, né? Etc. E tchau. Obrigada! Obrigada a você.